Boa tarde, pessoal. Vamos aqui dar início à nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre placas da litosfera. Então, vamos começar lendo aqui essas notícias, gente. Olha só. Terceiro terremoto em um dia reacende alerta para tsunami na Nova Zelândia. O tremor de magnitude 8.0 foi registrado próximo às ilhas Kermadec. Terremoto na Indonésia deixa dezenas de mortos e centenas de feridos. Erupção na República Democrática do Congo deixa mortos e desabrigados. Então, gente, essas notícias elas são recorrentes, são atuais. Pergunta que não quer calar. Por que essas coisas acontecem? Por que vulcões entram em erupções? Por que acontecem terremotos? Qual é o segredo por trás disso? É isso que nós iremos estudar hoje, tá? Vamos lá. Para começar a falar sobre isso, primeiramente vamos entender o que são ondas sísmicas. Olha só, as ondas, gente, são a manifestação da liberação de energia, é a liberação de energia. Quando você joga uma pedra na água, ao entrar em contato com a superfície da água, a pedra ela irá formar essas ondas, né? O impacto da pedra irá formar essas ondas. Essas ondas são a liberação da energia do impacto da pedra com a água. A mesma coisa acontece quando uma bomba explode. Quando a bomba explode, ela vai se espalhando em forma de onda também. Tudo isso é liberação de energia. E as rochas, elas também liberam energia. Por quê? Porque elas se movimentam. Nessa imagem aqui, nós temos um esquema de um terremoto. Quando o terremoto inicia aqui, o movimento das rochas, eles vão criar ondas, né, que vão se espalhar. Essas ondas, elas podem ser detectadas por um equipamento. Esse equipamento é chamado de sismógrafo, que é isso aqui, ó. Esse é o sismógrafo que vai detectar as ondas do movimento das rochas. Esses estudos, gente, são feitos pelos sismólogos, tá? São geólogos especializados no estudo da sismologia. E o sismo vem do grego, que significa mover, deslocar, mexer, tá bom? Certo, mas em que parte da Terra é que acontece esses movimentos vibratórios das rochas? É em toda a Terra? Onde é? Vamos ver aqui. A Terra, gente, ela é dividida em várias partes. Nós temos o núcleo interno, né? A gente tem ferro sólido nessa parte, fica a 6.000 quilômetros da crosta. Aí depois nós temos o núcleo externo, que também é composto por ferro, mas ele já está derretido, já está em outro estado físico. A gente tem o manto, né? O manto é a maior parte, ele já tem rochas, ele é composto por rochas. E aqui pertinho da crosta, né? Aqui na primeira parte do manto, a gente tem a litosfera. A litosfera é constituída tanto pela crosta, que é essa parte verde aqui, que é onde nós estamos, tanto por essa primeira parte do manto, né? E é aqui que a gente tem as placas litosféricas ou placas tectônicas que vão se movimentar aqui. Certo, e aí vamos conversar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante que foi percebida há muito tempo atrás, que aconteceu na Antártida. Olha só, eles estão falando o seguinte, aqui é a Antártida, essa parte branca aqui. Na Antártida foram encontrados animais e plantas que são comuns aqui da região da América do Sul, da África, da Índia e da Austrália. Eles ficaram se perguntando como que isso aconteceu, se aqui tem o oceano. Como que pode ser? Não foi encontrado, não foi hoje, não foi ontem, foi há muitos anos atrás. E aí ficaram com essa dúvida, esse enigma, né, para resolver. Aí, em 1915, o cientista alemão Alfred Wegener, ele propôs uma explicação para isso. Ele disse o seguinte, que antigamente todas as massas da Terra continental estavam unidas, formando um único continente. Era tudo junto. Para
esse continente todo unido ele chamou de Pangeia, né? E aí, há cerca de 180 milhões de anos, o continente começou a se separar, até chegar nas condições atuais. Olha só que interessante. Olha só, ele imaginou assim, gente, que era tudo junto, né? Para isso é que ele chamou de Pangeia. Como estava tudo junto, os animais que tinha aqui na América do Sul, eles poderiam passar livremente para a África, para a Índia, para a Antártida, para a Austrália, passar livremente. Só que essa teoria não foi muito aceita, né, pelos geólogos da época. O que aconteceu? Apesar de Alfred ter estava no caminho certo, a teoria não foi aceita assim pela maioria dos geólogos. Olha só as evidências que ajudavam, que eram favoráveis à teoria do Alfred. Ele diz o seguinte, que se a gente observar no mapa mundi, né, a gente vai ver que os contornos dos diversos continentes, eles apresentam um certo encaixe, como se fossem peças de quebra-cabeça. E também uma coisa muito interessante que ele notou, que a composição e a idade das rochas existentes nos continentes de ambos os lados, como por exemplo aqui, ó, eram similares. Aqui, rochas que são encontradas na África, elas têm a mesma idade e mesma composição química das rochas bem aqui, ó, que são encontradas como se elas tivessem sido realmente unidas um dia e depois elas se separaram. A teoria de Alfred, ela ficou conhecida como teoria da deriva dos continentes. Tem mais um esqueminha, ó, a Pangeia, quando era todos os continentes unidos, e aí com o passar dos anos, né, ele foi se separando. Mas por que os geólogos desacreditavam em Alfred? É porque eles imaginavam que a Terra era imóvel, né? Não existia movimento das rochas. Eles não acreditavam nisso porque não tinha evidências que comprovassem. Por isso que eles desacreditavam de Alfred, tá? Mas aí, gente, em 1960 houveram novas descobertas que alavancaram a teoria da deriva dos continentes, que eles descobriram características magnéticas de algumas rochas que fundamentaram que a Terra, ela se movia, as rochas se moviam sim. Alfred, infelizmente, não viu. Ele morreu em 1930 e só em 1960 que foi que a teoria da deriva dos continentes foi utilizada, foi melhorada e transformada na teoria da tectonia das placas. Então eles reformularam e escreveram o seguinte, que há cerca de 180 milhões de anos começou a haver a separação do único continente que então existia, que era a Pangeia. Essas partes se afastaram uma das outras, convergindo para as posições atuais. As porções continentais hoje conhecidas são partes de placas que continuam se movimentando lentamente. Aqui a gente tem a imagem das placas litosféricas, que elas continuam se movimentando lentamente, gente. Só que se movimentam um pouco. Elas constroem de um lado e se destroem de outro. E são essas transformações, esses movimentos dessas rochas que formam os vulcões, que formam as montanhas, que provocam os terremotos, os tsunamis. São esses movimentos dessas placas tectônicas. A gente tem aqui interessante, ó, essas regiões aqui, que tem as bolinhas vermelhas, elas são regiões em que acontecem muitos terremotos e também erupções vulcânicas, né? Isso é por quê? Porque elas, olha só as placas aqui ao redor dessa área, né? Muitas placas. Então, quanto mais próximo dessas placas, maiores serão vão sentir a intensidade dos movimentos dessas placas, né? Quando essas placas se movimentam, gente, elas formam umas falhas, né? Uma das falhas bem famosas que tem nos Estados Unidos, né, no estado da Califórnia, é a falha de San Andreas. Essa falha aqui, ela é muito famosa e ela tem uma extensão de mais de 1.500 quilômetros, tá? É bem enorme e profunda. E como que essas placas, elas se movimentam? Só é de uma forma? Como é que é? Não, elas têm algumas formas de se movimentar. Tem aquelas placas que elas vão se separar, que formam essas falhas, né?
Elas se separam, como aqui, ó, a setinha está indicando, né? Aqui a gente tem a abducção, que é quando essas placas elas deslizam. E temos aqui a subducção, que é quando uma placa vai para cima e a outra para baixo. Certo? Às vezes, pessoal, abaixo das placas, né, que fica aqui na litosfera, tem aqui no manto o magma. O magma é uma mistura de substâncias, gente, que estão eles são líquidos, né? E quando há esses movimentos das placas, por exemplo, elas se afastam aqui, elas estão se afastando aqui, o que acontece com esse magma? Ele vai subir para a superfície. E aí, quando ele chega aqui, né? No caso aqui tem o oceano, ele vai se transformar, vai se solidificar, ou seja, vira uma rocha, tá? E esse processo onde o magma ele sai do manto da Terra e se transforma em rocha, né? Se solidifica por meio do resfriamento, é o processo de construção das cordilheiras, né? Que são conjuntos de montanhas. Aqui a gente tem as cordilheiras dos Andes, né? E também outra cordilheira muito famosa, que é a do Himalaia. Eu tenho aqui uma simulação de como que se forma as cordilheiras. É muito legal, vou colocar aqui pra gente ver.